Olá, boa tarde. Com o passar dos anos e a luta contínua de mulheres, os direitos femininos foram ampliados. Não há dúvidas disso. No entanto, os avanços que a emancipação feminina proporcionou não vieram sozinhos. Trouxeram alguns novos obstáculos a essa mulher da atualidade. A dificuldade de conciliar a vida familiar e profissional, a necessidade de priorizar a vida profissional em detrimento da pessoal, a dificuldade de, por vezes, desempenhar tantos papéis com excelência, como mãe, profissional, esposa, dona de casa e outros. E nessa complexidade do existir feminino, a saúde mental e o autocuidado precisam ser prioridades. É sobre isso que converso hoje com a psicóloga Juliana Moraes Silva. Juliana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre essa mulher moderna que está com várias atribuições por conta dos direitos que foi conquistando no decorrer dos anos, mas de alguma maneira tem se colocado num segundo plano quando a gente pensa em autocuidado, em saúde mental. O que você tem percebido no seu dia a dia no consultório, né? O que essas mulheres trazem como demanda? Boa tarde, agradeço o convite, é um prazer estar aqui e falar sobre as mulheres. O que eu tenho visto no dia a dia com o trabalho com essas mulheres a infância é nosso chão. Então nós aprendemos o cuidado através do olhar do outro e com o outro. Desde muito cedo a gente ganha a boneca. E a partir daquele momento a gente é ensinada a ter que cuidar dessa boneca. A boneca chega, depois chega outras pessoas para esse cuidado, né? É como se a mulher, o cuidado estivesse atrelado só ao papel da mulher. E diariamente eu percebo no consultório, quando eu pergunto, quando elas chegam até e elas começam a falar, né, desse cansaço, do esgotamento físico, esgotamento mental. Quando eu pergunto, onde você está aqui? Sobre o seu autocuidado, amor próprio. E assim eu vejo assim, pela expressão até facial, né? Como assim? Você está onde aqui? E elas sempre dizem, lá no final. Como se não houvesse o direito de olhar para si, né? Exato, como se não tivesse o direito mesmo. E às vezes, muitas vezes, nem elas sabem que estão perdidas de si mesmo ou onde que isso se iniciou, a partir de quando se perderam. Então, assim, elas têm que ser a super mulher hoje, né? Então, tem que dar conta do trabalho. São vários papéis, mulher, esposa, filha, né, a chefe, e que hora que elas têm tempo para elas, eu digo, porque hoje a saúde mental, sem saúde mental a gente não tem saúde, aí eu digo assim, que hora que você tira, qual é o seu hobby? Como assim hobby? Seu hobby, aquilo que você faz para você, eu não tenho. Que momento que você faz atividade física? Eu não faço. Você faz o quê? Eu tô tão sobrecarregada que quando eu paro, eu só quero dormir. Então é um cansaço, é uma falta de anedonia, de prazer, um esgotamento muito grande, sabe? Aí eu digo, agora nós precisamos encontrar você, onde você está. E me diz uma coisa, Juliana, quando você fala desse estar perdida, quais são os sinais que eu tenho de que talvez eu esteja vivendo essa realidade, mas ainda não me dei conta, como você relata que muitas das pacientes não ainda despertaram para esse fluxo, assim, digamos, né, que elas estão inseridas, que é tanta sobrecarga, tanta coisa, que eu não consigo nem ter tempo de me perceber. Sim, forma de ser leva a forma de sofrer. Então eu digo para ela assim, nós também somos uma casinha psíquica. Eu digo assim, vamos organizar aqui dentro primeiro, depois a gente olha na janela. E eu sempre pergunto, qual o cômodo da casa que você organiza primeiro? Aí elas dizem, a cozinha, o quarto. Eu digo,
E você? Por onde nós iremos começar a organizar você? Então, às vezes, o que acontece? O que nós fazemos na clínica com essas mulheres? Eu digo assim, na relação entre a gente, a todo momento está relacionando, ou na relação intrapessoal, interpessoal e nas instituições ao qual nós estamos perpassando. E eu digo para ela, se você não estiver bem com você mesma, você não vai ficar bem com o outro, no trabalho, né? Você perguntou onde que elas, eu digo assim... Quais são os sinais, né, que aparecem de que essa mulher está perdida, mas muitas vezes não se dá conta disso. Então, se você puder dizer pra gente assim, existe uma forma que sinaliza um problema, e talvez fique mais claro para as pessoas entenderem. Sim, por exemplo, elas já chegam já com alguns sintomas físicos da ansiedade, depressão, ou seja, já chegam doentes lá. Não estão se alimentando direito, então assim, não tem hobby, igual eu te falei, então assim, a gente percebe um excesso atrelado a elas, todo excesso diz uma falta. Então assim, quando a gente vai escutar a rotina dessa mulher, ela está fazendo tanta coisa, mas o que ela está fazendo para ela? Esse é o sinal. Ela não tem tempo para tomar um café com as amigas, ela não tem tempo de fazer uma atividade física, ela diz, eu não estou conseguindo dormir, eu estou sobrecarregada, eu estou cansada, eu estou esgotada, estou com dificuldade no relacionamento com meu marido, com meus filhos. Esses são alguns sinais que a gente percebe alguma coisa, tem um sofrimento aí. E aí nós vamos trabalhar com essas mulheres. Eu digo, quando eu falo infância é nosso chão, eu digo para ela, nós precisamos trazê-la de volta. Aí elas saem, sabe? Quando você percebe os olhos lacrimejar assim, e elas mesmas falam, mas por onde começar? Tá bom, entendi, tô perdida. E agora, o que eu faço, né? Aí eu digo 3 pontos muito importantes da singularidade. Autoconceito, autoimagem, autoestima. A primeira pergunta que eu dirijo dessas mulheres são, me fala sobre você. É o primeiro ponto que eu começo o trabalho com elas. Aí você percebe um silêncio, aí eu de novo devolvo a pontuação. Mas curioso isso, né? Você não deveria ser a pessoa mais especializada para falar sobre você mesmo? Aí elas começam a chorar. Como eu tenho dificuldade de falar sobre eu mesma. Então a gente entende que desde a infância o seu nome alguém escolheu. Então a gente vai crescendo e o outro vai dizendo quem nós somos. A gente aprende a amar pelo outro, pelo olhar do outro, e o outro vai dizendo pelas crenças, valores. O outro diz, você é assim, você é desse jeito, né? E a gente compra essa ideia. Quando eu não tenho muito bem firmado o meu autoconceito, eu tenho uma fragilidade aí. Porque o que eu tenho que trabalhar com essas mulheres dentro da psicoterapia? Sua mãe disse isso, seu pai disse isso, né? Porque a gente vai sendo formado pelo grande outro. Agora eu quero dizer, quem é você aqui? Vamos tirar tudo aqui. E você? Quem é você? O que você me diz sobre você mesmo? Sobre suas emoções, sobre seus afetos, sobre a sua vida, o que você quer. Você está dizendo isso e eu me lembrei do relato de uma grande amiga que é visagista, que é a Carol Bispo, que ela faz esse trabalho de adequar a imagem das mulheres. E ela fala, Michele, é o zero e vezeiro, as mulheres sentam na cadeira, elas sabem que elas querem mudar alguma coisa, mas quando eu pergunto assim, qual é a imagem que você quer transmitir? Tem um silêncio, que passa também por esse lugar, né, de o que eu quero? Eu sei que eu quero mudar, mas o quê? Né? Qual é o meu propósito? Para onde eu vou? Que também é por essa autopercepção que você está botando pra gente. Sim, eu digo para ela, se nós não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve. Eu paro em qualquer lugar. E agora, Juliana, quando a gente pensa nesse precisa ser a super mulher, você disse pra gente, né? Que tem muitas atribuições, que está inserida em muitos contextos, que tem essa correria no dia a dia.
De que forma a gente construiu isso? Porque assim, existe uma luta por direitos que ela vem há muitos anos. E a gente foi conseguindo romper aquele casulo que era restrito só àquela função dentro de casa, e aí ela foi para o mercado de trabalho, e aí ela foi para uma liberdade reprodutiva, e ela foi ganhando, digamos assim, espaço, mas de alguma forma sem abrir mão de nada. Isso é o que faz a gente estar nessa sobrecarga que a gente vivencia hoje. Sim, eu começo a trabalhar com essa mulher dizendo, a gente não dá conta de tudo, a gente não tem tudo, a nossa insuficiência, porque eu digo, tem um livro muito interessante que diz assim, deixa a peteca cair, comumente que a gente escuta, não deixa a peteca cair. Então foi uma americana que escreveu esse livro, e ela foi se dar conta, ela queria competir com esse marido, advogada, aí ela tem um bebê e ela vai, né, no momento, retirar aquele leite para amamentar. E quando ela percebe, a blusa dela está toda cheia de leite. E ela precisa voltar para essa reunião. Naquele momento, ela tem consciência de si que ela não dá conta de tudo. E a gente não dá. Então, eu digo para as mulheres, que lugar? Onde está a sua atenção? Que momento? Porque você não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem. Porque quando eu digo isso, eu devolvo isso pra ela, tá tudo bem. Você sente, sabe? O alívio, né? Porque assim, parece que você fica num lugar de se cobrar demais, dar conta de tudo, ser uma mãe perfeita. Eu falo pra ela, nós não recebemos manual ser mãe. Somos singulares e plurais também, então cada filho vem muito diferente, né? E vem num momento diferente que você está enquanto mulher, enquanto relacionamento com o seu parceiro, isso conta muito. Então assim, eu vou tirando esse lugar, sabe, que o sistema faz com a gente, né? Então você tem que ter um corpo muito bonito, né? Você tem que ser a profissional, a mãe, a mulher, né? E veja como isso fica muito pesado para nós mulheres. Porque se eu falho em um desses setores, tudo. É a frustração, né? Como se tivesse tudo que eu construí fosse como uma fileira de dominós, né? Um cai, todos os outros caem também. Isso, aí eu vou trabalhando nesse lugar com elas, tá tudo bem, a gente não dá conta mesmo, mas vamos olhar, vamos começar por algum lugar, aí elas, a questão trabalhar, elas olharem para ela, na questão do autoconceito, porque se eu não tenho isso muito bem firmado, eu compro a ideia do outro. Lá no trabalho, quando diz que você não é boa, que você tá, né? Aí você fala assim, mas você precisa saber, você precisa identificar e perceber suas potencialidades, as suas insuficiências. Você é a pessoa para dizer mais sobre isso. Até eu brinco com elas, eu não vou lá chamar seu marido para falar sobre você, é você que tem que falar sobre você mesma. Eu vou trabalhando isso. E eu vejo assim, uma dificuldade delas de até falar sobre si. Existe aí um processo de culpa nessa questão de olhar para si, Juliana, porque também você fala, né, a infância é o nosso chão. Desde lá de trás a gente entende que olhar pra gente ou cuidar da gente pode ser um processo de egoísmo. Exato. O que eu tenho visto muito na clínica, às vezes sim, nós temos, eu escuto a criança no adulto, no sentido, nós temos a nossa criança. Então, quando a gente aprende a amar com outros nossos vínculos primários, né, quem ocupa a função? Vamos falar de função, tanto materna como paterna, né? Nem estou colocando pai e mãe, vamos falar de funções aí. O que eu escuto dessas mulheres? Mas eu não sei fazer isso, amar o outro, porque a gente fala assim, nós voltamos lá na infância para fazer as costuras psíquicas, aí elas trazem a criança dela, que não recebeu muito, eu te amo, muito toque, e é isso que você fala. Então às vezes assim, mas Juliana, eu sinto falta, quando eu era criança eu não tive. Aí parece que quando eu tenho que fazer com o meu filho, ou elas vão fazer totalmente diferente do que for, ou a gente repete com o outro.
Aí ela se sente culpada. Eu não quero ser desse jeito, mas quando eu vejo, eu tô fazendo. É como se tivesse no automático, né? No automático. Então, assim, é isso que eu digo para ela. Por isso que a gente precisa saber como eu faço a leitura do como eu estou, como eu sinto, como você percebe. Então, assim, nós não somos educados a identificar nossas emoções, sim ou não? Engole o choro. Engole o choro, aí eu digo para elas, desaguar. Aí eu falo para elas, desaguar faz bem. Tanto que quando a gente chora, a gente libera algumas substâncias que é importante pra gente, por isso que a gente tem aquele alívio. Eu digo, chora sim. É um fator regulador, né? Sim, é um fator regulador. Desaguar faz bem, sim. e até assim, eu digo que é um trabalho muito bonito. Eu até digo para ela, quando elas chegam na primeira sessão, quando a gente começa o trabalho. Eu tenho um paciente que nunca tinha feito nenhuma atividade física, trabalharam a vida inteira, se anularam para construir uma família. E hoje ela já tem personal, então ela já começa a sair já para fazer laço social. Eu digo, pessoas precisam de pessoas. Sim, somos seres sociáveis. Somos seres sociáveis, então, e a gente percebe muito essas mulheres enclausuradas em casa, cansadas, não querem sair, mas eu digo, a gente precisa. Então, o que fica de recomendação, mulherada? Percebam o que você pode ter como hobby. Sim, façam atividade física. Física. Tome o cafezinho ou o happy hour com as amigas. Sim. Né? O que mais que você pode dar de dica pra gente, Juliana? Nunca esqueça que você é a pessoa mais importante. É você. Se você não tiver esse carinho, esse olhar por você, quem é que terá? Ninguém. Muito obrigada pelas informações. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Estamos de volta e aprender a gerenciar as emoções pode ser um passo importante para organizar as finanças. É isso mesmo. Pesquisas demonstram que uma parte considerável das despesas não planejadas tem origem nas respostas emocionais impulsivas. E para entender como identificar esse movimento é que converso hoje com a economista Veneranda Acosta. Veneranda, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse mais dessa relação existente entre as nossas emoções e a forma como a gente acaba contraindo dívidas, né? Esse é um viés, assim, digamos, recente de analisar a situação econômica das famílias, né? Esse endividamento que a gente vivencia, a gente pode dizer que está relacionado diretamente a uma falta de gestão das emoções? No Brasil, né, essa abordagem que une a economia com a psicologia é um assunto novo, é uma abordagem nova. Academicamente falando também, nós temos poucos livros, pouca produção acadêmica nesse sentido, mas na Europa, nos Estados Unidos, isso já é muito consolidado. Então, assim, toda a parte de educação financeira que é feito junto à população, tanto por consultores, né, particulares, como até mesmo por política pública, já voltado na economia casada com a psicologia. Porque eles já têm isso bem definido, de que o nosso comportamento financeiro é reflexo das nossas emoções. E quando a gente pensa nesse processo, né, tem como a gente explicar para quem está nos ouvindo o que faz com que uma pessoa gaste além daquilo que ela recebe? Isso é um movimento que é impulsivo? Como que isso é visto nessa união da economia com a psicologia? Nessa abordagem, né, a gente vê que muitos problemas se originam na infância. Então, assim, existem os problemas de compulsão, né, que realmente a pessoa acaba descontando, né, às vezes comprando alguma coisa compulsivamente. Temos o problema mesmo de falta, que, digamos assim, uma pessoa que de repente na infância teve falta de sapato, por exemplo, né? Aí depois ela busca essa compensação sempre, né, na fase adulta. Aí tem aquela sapateira cheia que nem usa. Que nem usa, né, exatamente.
temos a questão da gente compensar tristeza, compensar frustração, né? Tudo comprando e adquirindo às vezes coisas que a gente não precisa, sem inclusive ter o discernimento de separar o que é desejo e o que é necessidade. Uhum. E também nós temos um outro agravante no Brasil. Aqui no Brasil nós temos o problema que a educação financeira não é uma coisa que está no currículo, não é uma coisa assim, não se tornou uma política pública, né, desde lá do nosso passado, não, é uma coisa muito recente, só foi cogitar, transformar a educação financeira para a população, assim, enquanto política pública, mesmo a partir do ano de 2010. Muito recente. É muito recente, e ainda nem foi colocado em prática mesmo, assim, efetivamente. Em 2010 nós tivemos a formação de um comitê, que ele era um comitê, assim, com entidades, com fundações privadas e juntamente com o poder público, que tinha esse objetivo, né, de transformar a educação financeira em algo popular, né, principalmente nas escolas. Então, desde a formação lá da infância, já era para estar abordando, né, questões de educação financeira, para nós termos uma outra formação de cidadãos. Só que isso ainda não foi implementado, né, como deveria. Nós estamos tendo agora iniciativas de educação financeira, mas somente nas escolas particulares são as que mais têm abordado o assunto, né, nos últimos anos. Também não é também uma coisa muito consolidada, é uma coisa que está recente também. E na educação pública, ainda né, nós não temos muito isso. Então, assim, o que se espera é termos uma nova geração de pessoas em relação à educação financeira. Só que a educação financeira por si só, ela não vai resolver, porque nós temos também essa questão emocional. Então, assim, como o nosso comportamento financeiro, ele é um reflexo das nossas emoções, então, assim, muita coisa pode ainda atrapalhar a pessoa, né, lá no controle do orçamento doméstico. E agora, você falando dessa questão de não termos ainda consolidado de fato a educação financeira nas escolas, a gente percebe um movimento que é crescente, mas ainda não está nessa amplitude que se deve, que é justamente essa inteligência emocional. É da gente aprender a olhar para essas emoções, a gerenciar essas emoções. E me parece que se a gente der mais atenção para isso, vários problemas que hoje estão inseridos na nossa sociedade, eles ganham um novo contorno, né? Ou talvez eles encontrem de fato a solução. Se a gente pensa no endividamento, Veneranda, qual é o perfil que essa pessoa tem? Né? A gente consegue traçar hoje no nosso estado ou então no país quem são essas famílias que estão endividadas, por exemplo? Sim, tem uma pesquisa, né, da Confederação da Indústria, que eles fazem essa pesquisa frequentemente, e o perfil que nós temos hoje, nós temos assim, a pesquisa ela abrange endividamento e inadimplência, que são coisas distintas, né? Então, assim, quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas, ou seja, tem compromisso com financiamentos, né? Comprou o imóvel com financiamento, o carro com financiamento, tem dívida com cartão de crédito, então 80%. Mas aqui pensando que elas ganham o suficiente para cobrir isso, não tem ainda um emaranhamento. É diferente da inadimplência. Então, assim, a inadimplência é quando a pessoa já perdeu a capacidade de pagar essa dívida. Então, esse perfil de endividamento, ele é mais... a maior parte é de mulheres até 35 anos que estejam aí com uma renda acima de 2 salários mínimos. E a maior parte da população inadimplente também é de mulheres de até 35 anos, acima de 35 anos, que tem uma renda menor de 2 salários mínimos. Então, assim, tanto o endividamento quanto a inadimplência é maior entre as mulheres. Né? E também isso também se explica porque as mulheres no Brasil, muitas delas são, né, responsáveis pela família, pelo sustento da família. O IBGE mostrou isso, que teve um aumento das chefes de família no Brasil, né?
Então, além dessa questão de serem chefes de família, ainda tem a questão que, para a mulher, o custo de vida de uma mulher é mais alto que de um homem. Então, tudo isso justifica esse endividamento maior entre as mulheres. Aqui também entra aquela perspectiva, veneranda, que a gente estava falando da falta. Por exemplo, essa mulher chefe de família tem filhos. Provavelmente na infância ela vivenciou uma realidade que ela quer oferecer uma outra perspectiva para esse filho. E aí, nesse oferecer uma outra perspectiva, ela também pode entrar nesse processo de inadimplência, né? De tentar construir uma realidade que às vezes não cabe no bolso. Sim, às vezes até mesmo para o básico, né? Porque no Brasil também as mulheres não têm o mesmo salário que os homens, né? Então nós estamos vendo algumas políticas públicas agora nesse sentido, né? De garantir isso, que uma mulher que exerce a mesma função, o mesmo cargo que um homem, né? Tenha uma remuneração igual. E a questão da inadimplência, como ela está entre as mulheres aí que tem uma renda menor e uma escolaridade menor, aí nós temos também a questão própria da economia, que é o processo inflacionário, a renda muito baixa e o agravante também emocional, né? Então, assim, é muita coisa junta, mas para a população, assim, de forma geral, a gente vê que o Brasil, ele tem um histórico também, ele tem um histórico social, da forma de você gastar o dinheiro e gastar o orçamento, o seu orçamento doméstico. Porque nós tivemos um processo de inflação descontrolada. Então, a sociedade, a partir da crise do petróleo, que teve essa explosão da inflação, principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, foi assim uma forma de forjar a sociedade no sentido de apressar o consumo também. Preciso comprar agora, porque senão o preço vai mudar. Amanhã já não é mais, né? E quem viveu, né, essa realidade até os anos 90 sabe muito bem que o preço no supermercado num dia era num valor, no outro dia já era outro, porque nós tínhamos uma inflação acima de 45%, 50% ao mês. Né? Para as pessoas mais novas não conseguem nem mensurar, nem imaginar uma situação dessa, né? Mas isso daí trouxe essa forma de urgência no consumo também, né, principalmente para as pessoas assalariadas. E não tinha uma perspectiva de formação de poupança. E hoje nós temos esse pensamento, né, de que você poupar, guardar dinheiro, tudo depende muito do seu nível salarial. Não, só consegue fazer isso quem tem uma renda muito grande, né, tal. Só que através da educação financeira, da inteligência emocional, a gente vai vendo que muita coisa não é bem assim, entendeu? Nós temos pessoas que têm uma renda alta, com cargos bem remunerados na sociedade, mas que mesmo assim estão endividadas. Então, assim, o que explica esse fenômeno? Né? Uma pessoa com um salário de acima de 20 mil, 30 mil reais mensais, e está endividada, e está lá no vermelho. Então, aí a gente vê mesmo como é real a questão da economia comportamental. Porque é bem isso que você disse, né? Se a pessoa ela tem uma renda mensal que mal dá para o básico, ela tem uma dificuldade mesmo de lidar com aquilo que é do dia a dia, até a própria alimentação e tudo mais. Mas se você pega uma pessoa que ganha razoavelmente bem, ou muito bem, e ainda está num processo de inadimplência, é porque algo está descompassado e o emocional é a justificativa para isso. E acho que aqui também, veneranda, a gente pode olhar quem é beneficiário de programas sociais, porque às vezes a gente vê uma pessoa que recebe o Bolsa Família e ao invés de aplicar na alimentação, ela vai comprar uma roupa. A gente viu agora a polêmica dos jogos online, onde esse recurso também estava sendo investido. Então, de alguma forma, tem uma falta aí que se tenta compensar em busca desses prazeres, assim, digamos. Tem. Isso daí é uma das coisas, né, que a economia comportamental, ela explica, né, chamada também de psicologia econômica. Então, às vezes a pessoa
ela busca, né, uma determinada realidade, só que sem, às vezes, muito raciocínio, ou a falta de planejamento, né? Então, assim, por isso que a gente vê que é uma questão casada, a questão emocional e, às vezes, a questão mesmo de falta de informação, de falta mesmo de aprendizado de economia, né, de educação econômica. Você vê num curto período de tempo a possibilidade de mudança desse cenário? É possível a gente fazer mudanças efetivas para que a sociedade mato-grossense, brasileira, experimente uma outra realidade nessa relação com suas finanças? Ou isso é um trabalho que requer um longo período de tempo, veneranda? No curto prazo, não. Isso não se modifica no curto prazo. Realmente é uma coisa de longo prazo. Para uma mudança mesmo de sociedade, de pensamento, de cultura, a gente vê que toda mudança de cultura demanda muito tempo, às vezes demanda uma geração, né, às vezes 2 gerações. Nós temos países que, pelo contrário, tem que existir formas de incentivo de consumo, porque senão a população guarda demais, né? Que é tipo a situação do Japão. Até pouco tempo atrás, eles tinham esse problema, né? Muita poupança e pouco consumo. Isso também afeta a economia. Isso também é um problema, né? Também é um problema. Todo excesso é um problema. Todo excesso é um problema. E dentro da economia, assim, tudo tem que estar muito equilibrado, porque é muito fácil desequilibrar tudo. Então, assim, a pessoa que ela desequilibra o orçamento dela um mês, para ela recuperar aquilo lá, vai meses para ela recuperar. Então, assim, se a pessoa tem um despertamento para a educação financeira, digamos, neste ano, vai iniciar o ano de 2025, a pessoa vai falar, não, dessa vez eu vou começar a controlar meu orçamento, ela começa a ler, começa a estudar, ler livros sobre educação financeira. Qual que é o tempo para ela mudar a realidade dela, ela sozinha? É uma média de 1 ano. Se ela for uma pessoa solteira. E muito disciplinada. E disciplinada. Vai aí uma média de 1 ano. Se tem cônjuge, família, isso é um processo que demora mais tempo ainda. Para nível de sociedade como um todo, é o trabalho de uma geração. Realmente requer política pública voltado para a formação mesmo da pessoa, formação do cidadão. Veneranda, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Eu que agradeço. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso, eu te faço um convite. Venha fazer parte do nosso canal no YouTube. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido. Inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do Papo. Recém-inaugurada no Parque das Nações, a doceria Marcela Teodoro oferece produtos que enchem não só o paladar como também os olhos. São doces feitos artesanalmente e que satisfazem os mais variados gostos. Foi ao preparar os doces para o aniversário dos filhos que Marcela descobriu sua paixão pela confeitaria. Com dedicação e talento, ela transformou esse amor em um espaço encantador no coração de Cuiabá, onde cada receita é uma verdadeira obra de arte. Eu sempre fazia porque minha mãe e minha avó faziam, mas assim, eu nunca imaginei que eu ia ter uma doceria, por exemplo, né? Assim que eu fiz a festa de 1 ano da minha filha, eu já comecei a pesquisar sobre cursos. Eu me apaixonei. E aí fiz vários cursos e eu fazia só para minhas crianças mesmo. No meu condomínio, uma vizinha pediu, foi indicando e foi. Quando eu vi, já estava trabalhando com os bolos. A cada fatia, trufa e bolo, Marcela entrega um ótimo paladar que encanta a clientela e também um pedaço de sua trajetória como empreendedora, recheada de amor e perseverança. Tudo que a gente tem feito é o que, assim, para agradar o paladar de todos. Por exemplo, todo dia tem alguém que gosta do bolo gelado, a gente sempre deixa um bolo gelado. Graças a Deus o movimento aqui tá muito bom e aí quando tá meio cheio aqui todo mundo fala assim, nossa, aqui não vai dar, você vai ter que aumentar, porque não tem um mês que eu tô aqui ainda. No início, Marcela pensou em desistir por conta dos desafios, mas resolveu continuar
motivada por sua paixão pela confeitaria. Isso aqui foi feito em menos de um mês. Foi assim, eu resolvi, vou montar e foi tudo dando certo. Deus me mostrou o lugar, me mostrou tudo, é perto da minha casa. A minha clientela maior é aqui na minha região, que eu moro aqui próximo da minha loja. E assim, foi tudo encaminhando. A pessoa hoje que está comigo aqui na produção dos bolos também, foi algo assim, foi uma pessoa que Deus colocou mesmo para me ajudar, sabe? Então assim, foi tudo assim, tudo certinho, como era para ser mesmo. Dezembro vem aí e se aproxima o tão esperado Natal. Essa data carregada de significados mexe com muitas emoções. A chegada do Papai Noel nos faz visitar o lúdico, que muitas vezes fica esquecido no corre-corre do dia a dia. A magia do Natal toca a todos, sem distinção de idade. A época mais esperada do ano está chegando. E com ela vem a felicidade, a inspiração, as decorações mágicas e os momentos especiais de presentear quem amamos. O Natal é mais que uma data, é uma celebração que aquece os corações, reúne famílias e espalha a esperança. As luzes, árvores se espalham por todos os lugares, encantando crianças e adultos com seu brilho. O Natal é a data mais importante do ano, né? Não só em termos de varejo, mas de experiência dos clientes. Então a importância é coroar todo o esforço do ano e proporcionar o que sempre o Goiabeiras fez. Grandes experiências, grandes memórias, convívio com a família e com os amigos. O Goiabeiras sempre foi reconhecido como os grandes natais, os natais mais bonitos, mais expressivos, e a inspiração foi trazer isso de volta. Então esse deve ser o melhor Natal nosso dos últimos 5 anos, é a decoração mais forte que a gente está tendo, inclusive externa, que há alguns anos a gente não faz. Então a gente está com uma expectativa muito grande que os clientes vão comparecer e vão mostrar o amor que eles têm do shopping de vários anos. Os lugares se transformam para receber o Natal, investindo em decorações encantadoras que fazem com que as famílias sintam a verdadeira presença dessa época especial. A nossa intenção é que elas tenham um dia muito feliz, que elas colecionem grandes memórias, que saiam todos com grandes sorrisos no rosto aqui, com histórias para contar. O Goiabeiras é um shopping que sempre teve muitas histórias para contar. As pessoas trouxeram os filhos e agora os filhos trazem os seus próprios filhos. Então é manter essa tradição de ser o shopping da família. Essas decorações não só deixam os ambientes mais bonitos, mas também criam momentos inesquecíveis ao lado de quem amamos. Uma oportunidade boa, né, para as crianças estar se divertindo, né, juntamente com a família. Às vezes não tem tempo, né, da gente sair, se divertir, né, e essa é uma boa oportunidade, né. O artesanato é uma expressão cultural que conecta gerações, preservando técnicas e tradições transmitidas ao longo do tempo. Os trabalhos manuais em cerâmica, porcelana e vidro representam o espírito criativo e a sensibilidade dos artesãos que transformam materiais brutos em obras de arte únicas. É nesse movimento que se inclui o trabalho feito por Marisa Mendes Fiorenza. A história de Marisa com o artesanato começou na infância, quando, ainda criança, passava horas observando as artesãs criando suas obras. Eu tinha um tio muito querido que tinha uma Rural Íris e todos os sábados ele reunia as crianças da rua e nos levavam lá no São Gonçalo Beira-Rio. E lá eu conheci as artesãs que faziam cerâmica. Enquanto os primos estavam brincando no barro, fazendo brincadeira, eu estava longe deles olhando curiosa como que elas trabalhavam com aquelas cerâmicas. E isso plantou em mim aquele interesse. Eu falei assim, um dia eu ainda vou aprender cerâmica. Mas isso foi na infância, aí a minha vida mudou de rumo, coisa e tal. E agora, depois, na minha maturidade, eu resgatei aquele sonho que a gente sabe que fica dentro da gente, né? E fui aprender cerâmica com elas. Fui em busca da cerâmica com elas. Marisa combina cerâmica e pintura para criar peças que celebram a cultura local. Suas obras, marcada pela valorização da identidade cuiabana, traz uma abordagem unindo tradição e inovação com técnicas como pintura em porcelana e vidro. Eu até falo que são vidros simples, sabe? Aqueles copos de requeijão, aqueles que a gente compra em supermercado, ou então aqueles pratos baratinhos de supermercado, a gente também transforma em peças belíssimas, com as flores,
com os peixes. Olha que linda que tá essa, com os peixes. Isso aqui foi criatividade minha na lateral. Uma curiosidade na arte da cerâmica é o uso do ouro nos acabamentos. Esse detalhe especial não apenas enriquece as peças, mas também traz um toque de delicadeza e sofisticação, tornando cada obra ainda mais única e encantadora. Esse ouro que é usado na porcelana é o mesmo ouro, só que é 12 quilates. Ele tem uma diluição maior, uma liquefação maior, justamente para poder ir ao forno, porque ele vem num formato de tinta. E essa tinta, a 12 quilates, que é o ouro que nós usamos aqui, ela só se funde na porcelana em 12 quilates. Esse ouro nosso, que a gente usa, de 18 quilates, não se funde em porcelana. E o que acontece? Olha a beleza que fica da peça todinha contornada em ouro. Hoje o Papo Poesia é protagonizado pelo imortal, ocupante da cadeira de número 1 na Academia Mato Grossense de Letras, Ubiratã Nascentes Alves. O texto escolhido é uma paródia chamada Salve Cuiabá em Festa, do livro Cuiabá 300 anos. Em não sendo poeta, eu trago esta paródia para os senhores, né? Chama-se Salve Cuiabá em Festa, sugestão musical dos anos 300. O arraial em polvorosa, garimpeiros suspendem a lavra. Taquara e a Bela do Juiz pedem lenha pro bolo. Sutil que manda na praça, Rolim carrega ouro de graça. Leviager ergue logo uma trincheira. Murtinho abriu o banco e lá vem mate cerejeira. Celestino gera o palácio na instrução, enquanto Azeredo se prepara e traça só peixe frito. Enquanto Ponce retorna vitorioso da guerra. Pai Rondon traz toda a bugrada do Xingu. Totó, grande empresário, energiza Itaici. Até Dutra com Santinha acabam a jogatina e vira campo de peladas, né? Dom Aquino celebra a missa na catedral. Virgílio Safo registra em ata. Mesquita Sábio produz 40 anos sem parar. Júlio Milha fez quartel e até ponte. Seu Bro Filinto bota ordem na gestão, mas não foi bom o avião. Póvoas de Constituição, que encontrou o Estado, né, e louvores nota 10. Contudo, foi Garcia que encontrou o Estado solução. Por fim, chega o táxi no VLT Sideral, dizendo, não fui eu, turma. Está feito a plateia nesta festa encantada dos 300 anos de história e bravura, dos heróis rasqueados do mameluco louco. Era tanto sol de ratear coco nas gélidas tardes de 40 graus. E lá vem Dona Eulália trazendo bolinhos de arroz e queijo dessa festa. E entrou Dona Eulália no lançamento do livro trazendo os bolinhos de queijo e de arroz. Muito obrigado. E é com esse texto que a gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode também nos ajudar a fazer o programa. Conta pra mim, o que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela? Para isso, você pode fazer contato com a gente pelas nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem a gente está de volta e eu quero muito contar mais uma vez com a sua companhia. Um beijo e até lá!